Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Boa tarde. Pensei que ia ter um show agora de rock and roll, cara. Pensei que a gente já ia começar o som com rock and roll aqui. Só amanhã. Eu escutei, acho que já a voz do Mazone. Vocês estão escutando bem aqui? Mazone, não tô ouvindo, Mazone. Eu tô aqui. Agora, pronto, beleza. Agora tá massa. Como começa? Vamos começando. Então, Tony vamos lá. San. Tony, teu microfone tá ligado, Tony? Tá desligado aqui pra gente. Não. É que o Tony está fazendo um exercício de mímica pra gente. Ele quer ensinar a gente Libras. Libras, tipo ele vai pra fazer, gente, inclusive, a tradução toda em Libras, Vai. né? Ele vai fazer a tradução agora. Ele vai ser o nosso intérprete, então. Ele é o nosso intérprete. E agora? Agora tá beleza, cara. Foi. Agora tá beleza. Se fosse Linux não tinha dado problema, né? Mas software proprietário já viu, né? Com certeza. Tá, gente, eu vou, sei lá, vou começar a bater esse papo com vocês. Eu sou um aprendiz, né, do software livre, e uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu cheguei no Latinoamérica em 2013 era que, assim, por que o nome é software livre e onde é que fica a inteligência nisso para ser remunerado, né? Porque tem muita gente boa e competente desenvolvendo isso no mundo inteiro. Então, assim, o software né, pode até ser livre, mas a inteligência não, tem que ser remunerada. E aí você vai para plataformas open, né, de edição de texto, de planilha, de apresentação. E aí você tem um celular hoje que incorpora muito do que a gente trabalhou no passado, né, que era só em micro, hoje está no aplicativo. E assim, vocês que são mais da velha escola, vamos chamar assim, né, desse universo do software livre, como é que isso evoluiu, vamos dizer, dos últimos anos para cá, né? E assim, eu como usuário recente, tudo bem, 5, 6 anos, mas tem meu filho que hoje já tem acesso a essa plataforma muito mais simples, muito mais interativa. Como é que vocês imaginam, né? Porque, assim, na minha cabeça é usabilidade, mas por trás tem toda uma inteligência que eu não conheço a fundo. E aí, como é que fica essa nova escola para o software livre, para o mundo livre? Fica aí para vocês, Corinto e Mazone. Depois Sérgio também. Sérgio é educador também. Tá aí a provocação. Tony, se o Corinto me permitir aqui, vou começar falando um pouquinho. Realmente, a nossa tradução do termo software livre, ela prejudica um pouco os conceitos, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de liberdade e não de gratuidade. Então, muitas vezes as pessoas confundem liberdade com gratuidade. As 4 liberdades, nenhuma delas, do mundo do software livre, proíbe que a pessoa seja remunerada, ou que o trabalho venha a ser remunerado, né? As pessoas, o software livre não é a mesma coisa que trabalho escravo, né? Então, e isso às vezes é uma dificuldade muito séria, por isso que a tua pergunta ela é coerente, ela é correta, porque essa é uma dificuldade muito séria, especialmente quando a gente lida nas comunidades, quando tu desenvolve uma comunidade, os usuários às vezes te apresentam demandas, e eu administrei empresas grandes que fizeram comunidades, que administraram comunidades, e as pessoas te apresentam demandas, pô, mas então, se você não me atender a demanda, isso não é software livre. Não, o que temos aqui, que estamos aqui comprometidos é com a liberdade de acesso aos códigos, liberdade de utilização para o que bem entender, né? Liberdade de distribuição, liberdade de alteração, mas não há um compromisso de que eu vou ter que desenvolver para ti de forma gratuita. Essa confusão às vezes acontece, talvez por a gente usar a palavra free, não freedom, não sei. Talvez tenha algum aspecto psicológico aí que possa intervir nisso, mas o que realmente acontece, né, a gente precisa esclarecer para as pessoas que o software livre, as pessoas que trabalham, o trabalho precisa ser remunerado. O que não se remunera é uma patente.
Né? O que não se remunera e o que não se quer, mais do que a questão da remuneração, a questão do dinheiro é o que menos interessa no mundo do software livre. Né? O que não se quer é o aprisionamento, é as pessoas ficarem presas a uma plataforma que tu sequer sabe o que ela faz, né? Que sequer sabe quais as relações que elas estabelecem. E nós, hoje em dia, vivendo esse capitalismo de vigilância, isso fica mais importante ainda. Eu, a semana passada, estava num evento lá de Barcelona, de uma plataforma chamada Decidim. Então, o Decidim Fest. O que mais se discutiu no Decidim Fest é a questão do aprisionamento a partir de um capitalismo de vigilância, que tu não sabe como ele opera, quais os algoritmos que ele tem para capturar os teus costumes, os teus hábitos, de um capitalismo de plataforma que te aprisiona numa plataforma, tu passa a ser dependente daquelas plataformas, aí vem toda a questão da economia do comum, né? E um aprisionamento do conhecimento, da inteligência, que é o que acontece, por exemplo, essa disputa dos 5Gs é uma disputa que nós já perdemos, porque quem está disputando a infraestrutura é os Estados Unidos e a China. Então, nós temos que escolher quem será o nosso carrasco, né? E não nos damos liberdade, porque, inclusive, toda essa infraestrutura de hardware é proprietária desses dois países. Então, o que se luta no mundo do software livre é pela liberdade, né? A liberdade de uso, a liberdade do conhecimento que está intrínseco, a liberdade do compartilhamento, diferente da questão da remuneração. E eu acho que a tua pergunta é muito coerente, muitas pessoas têm essa preocupação. Maravilha, obrigado. Corinto. José, a palavra obrigado aqui. Começando a ser uma fala com bastante gratidão. Eu sei que a sua pergunta ela é muito pertinente, Tony. Eu já acho você da velha guarda, tá? Eu já acho você do time mais antigo, porque conforme as pessoas vão se aproximando do tema, a gente vai se acostumando com a presença delas, né? Nos eventos, na troca de ideias, a gente já começa a achar que ela tem um novo para a gente, é aquele que continua fazendo aquela mesma pergunta que a gente respondia 20 anos atrás, né? Se dá para viver de software livre, por que o software é livre? Então, assim, tem alguns temas que a gente vai ter que superar com o tempo. Mas eu usei a palavra gratidão, vou dizer para vocês por quê. Assim, primeiro, muito feliz de estar participando dessa 17ª edição da Latinware. Já participei de várias formas do evento, com a Sony também. A oportunidade também, sabe, que é aquela vontade de quando você retoma para conversar com os amigos, você fica com aquela lista de jogador de futebol, sabe, que ele começa, quero agradecer minha esposa, minha mãe, meu pai, irmão, filha, neta, sair falando aqui de todo mundo, que é tanta gente para agradecer, mas tem que parabenizar a Itaipu por dar continuidade a esse evento, né? É muito bom quando a gente tem um evento que ele está transpassando os governos, isso é muito bom para a sociedade, para um tema importante como esse, como software livre, e uma gratidão especial ao Magugo, Falcão, ao Ciríaco, que continuam envolvidos com o evento, conduzindo desde lá de trás, desde quando tudo começou, com apoio, inclusive, do Mazzoni, que está aqui com a gente. Mandar um abraço especial, Mazzoni, para o Antônio Carlos do Cabelinho, que é um amigo nosso em comum, que faz aniversário hoje. Então, aproveitar e deixar registrado aqui a oportunidade, um defensor de inclusão digital com software livre, que é um casamento importantíssimo. E, em especial, um abraço para o Mazzoni, que em algumas batalhas que nós tivemos aí no governo federal, num momento que eu estava ali atravessando uma dessas batalhas, ele me amparou, me acolheu. Foi um momento muito importante, estratégico. Eu acho que se a nossa estratégia tivesse sido vencedora, né, Mazzoni, a história seria outra. E o Mazzoni sempre teve essa percepção estratégica do software livre. Essa propositura de fazer uma discussão sobre desafios, sem querer fugir da tua pergunta, mas só já meio fechando, Tony, porque certamente é um tipo de conversa que a gente precisa retomar no Brasil. A tecnologia da informação é um componente muito estratégico. Eu considero que, em alguns momentos, é mais estratégico do que transporte, forças armadas, infraestrutura, até porque é um tipo de tecnologia hoje
que se você olhar pelo ponto de vista econômico, como ensina a doutrina, eles vão falar do capital social básico, que são aqueles elementos da economia que eles vão se transformando ao longo do tempo, eles viram meio que uma nucleação dos componentes econômicos. E certamente hoje a tecnologia da informação faz parte desse capital social básico. Então, é um tema extremamente pertinente da gente associar essa discussão do desafio do software livre com o componente estratégico da tecnologia da informação para o futuro. E acho que, Tony, isso que você está colocando é recorrente. O Mazzoni, eu acho que ele já preencheu essa lacuna e me deu a oportunidade de fazer essa fala da gratidão. Ou de uma palavra que ele gosta muito, o Mazzoni, que é de felicidade, como leitor de Spinoza e adora filosofia. Então, eu acho que eu peguei mais essa parte. O software livre tem um pouco disso, tá? Porque quando alguém pensa em modelos tecnológicos, em modelos produtivos, que você, de alguma forma, possa compartilhar dessa construção, que você possa se apropriar dessa construção e depois você ainda possa usufruir, porque uma linha de produção, ela tem vários momentos na cadeia, a gente sabe disso, né? Ninguém começa produzindo já o carro pelo final, ninguém constrói o navio pelo final. Então, você tem elementos que vão fazendo parte dessa cadeia. Você tem as matérias-primas, você tem a estrutura de produção, seu ambiente, né? Onde você produz. Você tem as ideias que estão ali envolvidas. E o software livre é um desses modelos que ele, em todo momento na cadeia dele, pensa em como as pessoas podem participar de alguma forma. E isso tem uma associação entre a tua pergunta, Tony. Você pode ganhar dinheiro, sim. Você pode apenas colaborar. Você pode ser voluntarioso. Você pode ser um protagonista. Você pode, ou seja, isso depende da forma que você quer contribuir nessa cadeia. Então, ela é uma cadeia onde a liberdade ela é levada ao extremo. Isso se associa com esses termos que eu usei inicialmente, de gratidão, de felicidade, porque você pensar em novas formas de produzir, você pensar em novas formas de distribuição de riqueza, você pensar em elementos que possam fazer com que as pessoas sejam gregárias, que você construa do ponto de vista positivo, ainda mais num momento como esse, né? E mais para frente eu vou querer fazer uma abordagem específica sobre isso. A quem interessa essa dicotomia, essa bifurcação exagerada, essa divisão de preto e branco, essa dualidade exacerbada, ela é justamente o ritmo contrário daquilo que a internet vinha trazendo, que é a diversidade, o colorido, a possibilidade de você ter múltiplos perfis, múltiplas formas de atuar. Então, certamente, eu associaria os dois elementos. A gratidão, a felicidade, a possibilidade da gente fazer junto com o modelo tecnológico que está por trás do software livre. Então, feliz demais de estar aqui com vocês, gente. Eu só não vou terminar com a gente fomos, porque eu sou do time, do grupo que acredita que jogador de futebol também pode falar de forma inteligente. Massa. Maravilha. E o que você falou, junto com o que o Mazzoni falou, tem uma palavrinha que eu acho que ela escreve assim, né? Ubuntu. Ubuntu, né? Com certeza. E aí, pegando essa sua linha de raciocínio, eu jogo para o Sérgio Oscioli, que é um ativista do empreendedorismo, da inclusão de surdos, da utilização de libras em sala de aula, de inclusão de pessoas com deficiência e não portadores de deficiência, que ninguém carrega a deficiência, ele tem a deficiência, né? E aí eu abro para o Sérgio agora, como você falou, assim, com muita maestria e na base, na essência, né, que a felicidade, que a colaboração, que o trabalho em rede. E aí eu jogo para o Sérgio, já que ontem ele fez uma palestra classificando o nosso mestre Jedi Ciríaco, né, como um interventor desse universo, não de uma guerra estelar, mas de uma união de forças. E aí, Sérgio, como é que funciona isso numa sala de aula? E aí, partindo um pouquinho agora também para jogar para o teu campo, na educação, o software livre e a educação. Então, boa tarde mais uma vez aqui. Eu acho que a palavra que simboliza isso tudo mesmo, sabe, Corinthians, é gratidão. Porque o Latino tem disso, e faz isso com a gente, né? Junta times e aglomera e se torna uma grande família. Imagine, eu aqui de Maceió, Tony de Maceió, vocês todos espalhados pelo mundo, e a gente está aqui conversando sobre a liberdade do pensar.
Sobre a educação, Tony, eu me lembro você fazendo essa pergunta, escutando o Marcos e o Corinto. Engraçado, viu, Marcos? Eu estava fazendo algumas leituras essa semana e achei o teu livro, não é? E o que me levou a atenção no teu livro, Marcos, é exatamente a capacidade que tem do compartilhamento de ideias para a promoção da criatividade. Então, eu não consigo trabalhar assim, um compartilhamento, a essência da liberdade do criar e não focar isso em sala de aula. Existe uma liberdade maior do que você promover criatividade longe de sala de aula? Imagine fazer isso, Corinthians, em sala de aula, quando você tem adolescentes em estado de vulnerabilidade, onde eles moram, onde eles não têm a tecnologia tão viva em suas vidas. E quando esses adolescentes, eles são deficientes, quando eles não escutam, quando eles não conseguem se mobilizar, mas eles conseguem, através da liberdade do pensar, eles conseguem promover aquilo que é mais adequado para todo e qualquer ser humano. E através dessa essência do ser humano é que junta exatamente a essência do que é a tecnologia. A tecnologia não é o fim, ela é o meio. Então, se ela é o meio, eu tenho que promover de uma forma livre a liberdade criativa de cada ser humano. E eu não consigo ver o empreendedorismo sem pensar nesse engajamento, sem pensar na felicidade de promover o que é bom para o outro. Sem bandeira, sem levantar bandeira, sem estar preso em licenças, mas promovendo de uma forma livre a liberdade de criar e promover um melhor resultado para o outro. E a gente em sala de aula, Tony, a gente consegue perceber isso. Eu me lembrando ontem, Corinto, Tony, Marcos, quando eu estava batendo papo com o pessoal do Latinoé, em 2015, foi minha primeira apresentação no Latinoé. E eu levei para o Latinoé um case que aconteceu aqui em Maceió. Na época, eu era professor de uma escola pública, privada. Ela era privada de caráter público, onde eles não sabiam nada de empreendedorismo. Mas teve uma liderança lá que chegou assim para mim e fez: Sérgio, eu quero que você implante a cultura empreendedora aqui dentro da nossa escola. Foi a diretora. Ela já tinha essa visão visionária. E aí eu fiquei assim, como é que eu vou trabalhar empreendedorismo dentro dessa escola, onde os professores não sabem o que é empreendedorismo? Eles dão aula, né? Dão aula. E aí, em 3 meses, nós levamos 210 alunos para um palco de uma universidade aqui em Maceió e conversamos, e a gente conversou sobre empreendedorismo. Eles começaram a modelar projetos que para eles iam ajudar a escola, a ajudar a sua cidade, sua família. E o maior significado disso tudo, já fechando aqui o meu raciocínio, Tony, você me fez lembrar, a gente tem um interior, tá? Aqui em Alagoas, Marechal Deodoro. Não sei se vocês conhecem Marechal Deodoro, depois vocês vão aí nos buscas. Olha aí, o Marcos conhece, né, Marcos? Em Marechal Deodoro tinha uma escola que eu também fazia parte, e aí eu estava saindo dessa escola, veio uma senhorinha com um balaio cheio de peixe que ela tinha acabado de tirar de lá do rio. Você é o professor Sérgio? Aí eu falei, pô, eu quero lhe agradecer. Aí eu fiz, por quê? O que aconteceu? Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é o Felipe, meu neto. Antigamente, ele vinha para a escola. Hoje, ele estuda. Graças ao que você vai transformando na cabeça desses meninos. E o neto dela conseguiu participar de várias competições que nós fizemos de inovação. Então, quando a gente fala de Latinoé, é passar para o outro a experiência de viver a liberdade de promover o conhecimento. Então, que massa, que massa. Eu estou aqui, assim, muito feliz de ter esses ícones aqui do Latinoé comigo, entendeu? E eu estava assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora no meio desses caras? Meu Deus do céu. Mas sabe o que é o importante disso tudo, Corinto, Marcos, Tony? É a capacidade única que a gente tem de se relacionar através da essência da liberdade, de ser, de viver
o Latino é. Isso, sem sombra de dúvida, é a capacidade ímpar que a gente tem singular para promover a educação e o empreendedorismo, sem ficar preso a nada. Veja, Corinto e Amazônia, que o Sérgio, ele é muito educado, né? A gente estava aqui há 25 minutos, né? Como a gente tem estado de flow, quando está com vocês, quando está no Latino a gente fica assim, transborda a emoção, a felicidade, mas não era isso que a gente estava conversando, não. A gente estava falando da quinta geração do Sirico para trás, né? E a gente encontrou aqui Capitão Caverna e etc e tal, aí vocês imaginam como a gente xingou ele. Mas, aí voltando agora para uma outra provocação, eu estava fazendo anotações aqui, né? Eu sou professor e estou servidor público, né? Até dezembro agora, final do mês, estou servidor público. E uma das coisas que eu percebi é que a parte de software livre dentro da gestão pública, do IGOV, né? Como é tão bem falado, da liberdade dos dados, etc., acesso. Eu trabalho numa secretaria que trabalha com gestão de dados também, de informações, de acesso à informação, etc., etc. E aí vem a seguinte provocação para vocês. Eu, durante esses últimos 12 anos de gestão pública, como técnico, né, vi muita coisa voltada para a economia criativa, para a economia circular, para acessibilidade a dados, para dados ordenados, dados estruturados, essa linguagem mais própria da área de vocês, que a gente vai ouvindo falar e vai acabar aprendendo, porque é uma coisa que fica no cotidiano. Então, assim, de que forma, e aí não sei como é que vocês vão responder também, o que importa é que venha na hora, de que forma o software livre, o software freedom, né, da liberdade, do conceito de não estar refém, escravo, né, não só a parte da economia, porque você capilariza, né, o acesso, e isso é importante, porque o custo de você ter de pagar um software proprietário, você reverte em custo, em capacitação, em aprimoramento, em colocar mais pessoas para ter acesso a isso. E de que forma impacta na economia e na gestão pública, ou seja, o IGOV, né, as education, as techs, né, que tanto fala hoje, também. Como é que esse cenário para vocês, e agora vamos chamar pós-pandemia, né? Espero que as vacinas cheguem, etc., a gente consiga sobreviver pelo menos mais umas 5, 6, 7, 8 décadas, né, que virem mais uma gripe, né? Uma endemia. Mas nesse contexto, de que forma a evolução e a usabilidade, a praticidade e acesso a equipamentos ainda não tão sofisticados por uma plataforma conhecida como Linux, né, facilita a nossa vida na parte da educação, na parte da economia e do governo, mas mais focado para a gestão pública, que é algo tão em evidência, como o Corinto falou, dessa chamada polarização. Veja, eu passei por 4 gestores, 6 gestores, 8 gestores, né? Porque muda um, muda secretário, mas essa bandeira aqui, ó, é a bandeira do meu estado, e ela não muda, né? E nós temos os municípios, e nós temos as comunidades, nós temos a igreja, nós temos as comunidades, como é a comunidade software livre. Para fechar o ciclo, de que forma toda essa minha conversa pode trazer para vocês, para o futuro próximo, né, essa questão da gestão pública e principalmente da questão da economia, porque isso é uma coisa que impacta direto na vida das pessoas. Pronto, está feita a provocação aí para gastar os nossos próximos 30 minutos, ou quem sabe voltar no próximo Latinoamérica com um painel só para isso. Pronto, terminei. Fica aberto para quem quiser começar. Amazônia de novo, vamos na mesma sequência, né? Bom, primeiro, realmente, eu acho que o Corinto fez uma referência aqui que me faltou e eu quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês todos, né? Porque o software livre tem uma vantagem, não existe os ícones e os coadjuvantes, né? Todos são protagonistas, e isso é muito importante. É a pessoa que se dispõe a fazer uma tradução, a pessoa que se dispõe a discutir uma interface, ela é tão importante quanto o desenvolvedor ou quanto o gestor de uma empresa. Todos nós somos importantes nesse processo. Por quê? Porque todos nós somos mais um elemento humano nessa cadeia que é o mundo do software livre. Sabe que o que nos diferenciou dos outros animais não foi a inteligência,
né? Os porcos, talvez, tenham inteligência muito parecida com a nossa, a capacidade intelectual muito parecida com a nossa. Só que eles não têm a possibilidade da troca, né? Até porque também nós submetemos, nós com a nossa capacidade de troca, nós submetemos os outros animais quase que aos processos de exclusão, né? Então eles não conseguem trocar entre si. E mais do que isso, porque alguns conseguem trocar, como as formigas, as abelhas, mas elas só conseguem trocar dentro das suas colmeias, dentro dos seus formigueiros. Nós trocamos com pessoas desconhecidas. É isso que nos transforma em elementos diferentes nesse processo, né, do planeta, né? Nós conseguimos trocar com quem a gente não conhece, então a gente preserva conhecimento, a gente vai além do que a gente tem individualmente, nós nos apoiamos nos ombros dos outros, né? É isso que faz o diferencial, isso que é a coisa maravilhosa da humanidade, né? A humanidade tem muitos problemas, né? Nós temos muitas questões que estão aí, o Corinto falou da felicidade, mas a felicidade ela é explicada por 3 grandes filósofos no mundo, né? Então, começa lá por Platão, né? E todo mundo sabe da questão do amor platônico, né? Que a gente sempre quer o que não tem. Então, isso é o mundo capitalista, a gente sempre quer o que não tem. Se a gente compra um carro, a gente quer já um carro mais sofisticado, se a gente chegar no mais sofisticado, a gente quer um avião, e assim vai. É angustiante, né? É angústia, como alguns filósofos explicam, a angústia é aquela ansiedade permanente, eu não consigo ser feliz, né? Kierkegaard, que é um filósofo, inclusive cristão, ele explica um pouco a angústia nesse sentido. Depois Aristóteles veio nos dizer que não, mas é possível ser feliz com o que eu tenho. Então eu tenho que me alegrar com o que eu tenho, e ele chamou isso aí de filia. Eu consigo ser feliz com o que eu tenho, eu chego em casa e me alegro com a minha família, eu chego no meu serviço, alegro no meu trabalho, mas sempre é eu, sempre é focado no eu, né? O primeiro filósofo que veio a colocar o que o Sérgio usou algumas palavras dele, né? Foi um rapaz lá há 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo, que falou, então, não, eu me alegro com o que os outros se alegram. Eu posso ser feliz com os outros felizes, porque não adianta nada eu ter e ser feliz com o que eu tenho, eu ter uma perspectiva de buscar mais, e que legal, eu vou querer buscar mais, portanto, também tem um pouco de platônico, mas se eu não tiver com quem compartilhar, não adianta nada, né? Então, essa explicação da felicidade é uma explicação que explica também o desenvolvimento do mundo do software livre, né? Nós conseguimos fazer coisas que permitam que outros atinjam resultados que sozinho não atingiriam, que seria impossível atingir sozinho. E aí eu vou para o aspecto econômico. Por que eu sou muito otimista com a questão do software livre? Nós já enfrentamos muitas batalhas, nós enfrentamos batalhas e perdemos, como diz o Mujica, na verdade, só perde mesmo quem desiste da batalha. Perder uma batalha que outra não tem problema nenhum. O derrotado é aquele que desiste de lutar, né? E nós lutamos muito. Eu comecei com a questão do software livre em 99, talvez, Tony, tu não fosse nem nascido, mas nós começamos com esse debate de software livre e criei o FISLI para explicar isso, para dizer, olha, gente, nós não estamos sozinhos no mundo, tem outras pessoas que pensam que nem nós. Né? Não, nós não queremos um espaço único, não queremos que seja destruído o mundo dos softwares proprietários, eles têm seus espaços, são importantes em algumas questões. Ninguém vai ficar desenvolvendo um software de game especificamente para um tipo de game. Pode ali ter um espaço para o mundo do software proprietário. Agora, não queremos que as pessoas privatizem a teoria dos conjuntos. Então, um banco de dados relacional, que é a teoria dos conjuntos, que na minha época que eu estudei, a gente achava aquilo uma bobagem, que não ia servir para nada. Bom, hoje é um negócio caríssimo, né? A teoria dos conjuntos. Então, nós queremos que a teoria dos conjuntos, que é um conhecimento universal, possa ser acessado por todos num sistema, né, de tecnologia da informação que permita isso, que não se aproprie disso privadamente. Então, a questão da econômica, ela nos coloca muito positivamente para o futuro, porque o mundo está muito acelerado, né? As coisas precisam ser resolvidas de forma muito rápida, e os softwares proprietários não têm essa velocidade, porque individualmente, por mais que esse individualmente seja uma empresa de 1000 funcionários, ela não tem a capacidade de dar as respostas que a sociedade quer, e que o mundo do software livre, com 1 milhão de pessoas envolvidas, consegue dar. Não é à toa que nós estamos mudando hoje as plataformas de nuvem.
Quando eu implantei a nuvem do Serpo, o Corinto se lembra disso, nós usamos uma ferramenta chamada OpenStack e nós éramos duas. Era o Serpo, no Brasil era o Serpo e a Google que usavam o OpenStack. Hoje, praticamente todos, até a Microsoft usa o OpenStack, porque ela precisa. E nós, inclusive, não demos muita bola para uma ferramentinha chamada lá OpenShift, e hoje as nuvens, elas não são mais como a gente pensava antes, como quando eu implantei, a nuvem do OpenStack, ela abria processadores, ela virtualizava processadores, criava ambientes processadores. Agora não, ela abre processos, ela virtualiza processos, é muito mais veloz, muito mais rápido, mas está lá dentro do OpenShift, que era uma das ferramentas, uma ferramenta pequenininha que estava dentro do OpenStack. E hoje a Google é disparado a mais importante no mundo das nuvens, graças ao OpenShift, graças a essa nova... Então, conseguiu, com a velocidade que a tecnologia da informação distribuída nas inteligências de todos na humanidade, atingisse os seus projetos econômicos. Então, mesmo pensando no mundo capitalista, que sempre será excludente, que sempre será um mundo que busca a apropriação maior, passamos daquela década de 70, 80, que John Rawls, lá nos Estados Unidos, defendia um estado de bem-estar social, com o fim da possibilidade contrária do socialismo ou do comunismo, com o fim da União Soviética. Isso se acabou, nós estamos vendo perdas de direitos em todos os espaços, em todas as coisas, mas mesmo assim, essa economia, ela quer continuar crescendo, agora dentro das plataformas tecnológicas. E, para isso, ela precisa se modernizar a cada dia, não é mais a cada ano, a cada década, ela precisa se modernizar a cada dia. E só quem responde com essas velocidades é o software livre, por quê? E aí eu fecho aqui para dar oportunidade para os demais falarem. Isso só é possível, porque ela tem conhecimento aberto. O mais importante de tudo isso é o conhecimento. Tecnologias são temporárias, são passageiras, mesmo no mundo do software livre. O que vale é o conhecimento, é compartilhar, é compreender que o outro é tão importante quanto, sabe tanto quanto, e que pode escrever o texto junto comigo, e que eu não sou o dono do texto exclusivamente. E isso só acontece no mundo do software livre. Quantas vezes vocês viram, sem nenhuma crítica, mas já fazendo uma crítica, mas sem nenhuma crítica, por exemplo, à Microsoft, quando vocês viram eles lançarem versões do seu produto e terem que voltar atrás, deu errado, não funcionou, eles são ruins, eles são incompetentes? Não, eles são fechados. Essa é a diferença. Quando eu compartilho, eu consigo ter aquele que vai me dizer, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, quem sabe tu modifica aqui, e eu tenho que ter essa capacidade de dizer, ok, legal, tu está me criticando porque tu está me ajudando. É só isso, e aí eu realmente fecho aqui, é isso que eu acho que a gente tem que se cuidar bastante. O Corinto alerta essa questão da dualidade. A dualidade nos leva à exclusão da possibilidade do diálogo. O diálogo é fundamental. O diálogo na sociedade é o que fez o mundo evoluir. Se as pessoas achassem que o mundo é plano, que a Terra é plana, e que não poderiam falar com os que acham que a Terra é redonda, eles não teriam feito a volta ao mundo no planeta, eles teriam caído em algum lugar e tal, mas não teriam feito a volta ao mundo, porque duvidaram daquelas certezas absolutas que estavam lá. Duvidar das certezas é muito importante, mas para isso a gente tem que ter a capacidade de dialogar. E eu acho que o mundo do software livre, ele é um mundo do diálogo, ele é um mundo que nos proporciona isso, e eu tenho essa esperança, apesar de eu ser dos mais velhos aqui nesse processo todo, eu tenho essa esperança que nós vamos sim, porque a humanidade, ela é uma espiral. Não é que a gente anda para trás, não, a gente tem a sensação que está para trás, mas a gente já passou de outro nível, a gente vai indo em espiral. Nós talvez estejamos numa espiral um pouquinho prejudicada no nosso ponto de vista, mas nós vamos evoluir e o mundo do software livre vai ser o que vai dar essa condição. Tecnologia a favor das pessoas, a favor da inteligência coletiva, a favor de uma humanidade cada vez mais conversando e cada vez mais próspera. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Espero poder ver, mas mesmo que eu não veja, ela vai acontecer. Olha, eu queria... Isso é para ajudar o nosso tradutor.
Senão o Tony se perde. Pronto, Tony. Na verdade, eu usei o Mazzoni, quando deixou essa brechinha, eu aproveitei para fazer uma cama para ele com a palavra felicidade, porque eu já tive a oportunidade de escutá-lo algumas vezes, e como nós dois gostamos de filosofia, então foi bom que eu peguei e joguei na cama assim, a felicidade. E o Sérgio nos brindou ali com a palavra gratidão, né? Que está ali ao fundo na parede dele, que foi uma das palavras que eu usei bastante aqui no início. Isso está sendo refletido aqui no chat. O Ricardo Fritti está aqui, o Paulo Creteu, a Renata Garcia Lima e tantas outras pessoas que nós temos um carinho enorme, gostaram bastante dessa junção da tecnologia com a gratidão e com a felicidade. Mas eu partiria de um ponto aqui, olhando essas reflexões, já que o Mazzoni colocou, eu vou dividir em dois momentos. O primeiro momento é do ponto de vista técnico. Assim como o próprio Mazzoni já passou um pouco dessa questão da tecnologia mais atual, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a parte de utilização de banco de dados, de virtualização, de gestão de serviços na internet. Quando isso tudo começou, que eu me envolvi, eu vim da área de automação de escritório, de suporte. Eu entrei na área técnica por acaso, porque eu era da área administrativa, e quando chegou o primeiro computador, ninguém quis muito meter a mão, porque terminal era tão bom, né? A informação vinha de um lado só, e quando a computação pessoal começa a se desenvolver, você tem que interagir com a máquina de uma forma diferente. E como eu era jovem, eu me aproximei da microinformática e fui migrando de áreas até coordenar a equipe da DataPrev de automação de escritório. Aí eu tive contato com software livre em 96, 97, quase as referências eram César Brod, um amigo que é comum aqui de todos que estão acompanhando, o professor que criou o Di lá da Universidade de Campinas, era uma grande referência. E ali parecia, e eu concordo com esse elemento da espiral do Mazzoni, que ali parecia tudo muito nebuloso, ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia quais eram os resultados, para onde a gente poderia caminhar. E eu nunca fui um grande técnico, porque vim da área administrativa, mas eu dava suporte. E justamente por não ser um grande técnico, eu sempre tive muita preocupação de como seria o impacto no usuário. Eu vou narrar um caso para vocês aqui, e isso tem mais de 20 anos, gente. E é por isso que, às vezes, o Creteu acompanhou um debate que eu participei com o pessoal de Campina Grande recentemente, e eu talvez tenha passado no papo e até me penitenciei um pouco de radicalismo, um pouco de tensão, porque tem algumas perguntas que quando vocês verem, quando a gente começa a ver essa pergunta sendo feita 20 anos depois, isso dá até um arrepio na pele, sabe? Aí você é que tem que se imbuir da felicidade, da gratidão e da paciência para não falar assim, meu filho, a gente já conversou sobre isso há 25 anos atrás, a gente já conversou há 20 anos. Esse debate ele interessa a um outro ponto de vista, e não o ponto de vista da evolução e do avanço. E a minha preocupação era fazer com que o cliente, na época, o INSS, percebesse que não tinha nenhuma diferença em você utilizar uma ferramenta proprietária e uma ferramenta livre. Eu atuava no Rio de Janeiro, vim para Brasília e fiz a apresentação. Eu lembro quando a gente clicou na pasta fazendo uma simulação do ambiente Microsoft, ela abriu mais rápido do que abrindo com o próprio ambiente da Microsoft. E era tudo uma simulação. O cliente ficou assustado. Nossa, funciona. E é muito rápido. A gente tinha um receio muito grande, porque de Brasília para o Rio, naquela época, né, há mais de 20 anos atrás, a gente também sabia que a infraestrutura de rede não era muito veloz. Né? A gente está falando aqui da época da linha de escada, daquele barulhinho que a gente sente falta no ouvido, né? Aquele... Isso é uma delícia para quem começou no mundo da internet. E isso não existe mais. E a gente ficava imaginando, será que vai dar certo? Gente, eram tantos mitos, eram tantas preocupações, eram tantas informações falsas. A gente chamava informação falsa, não era fake news, não, mas já existia, dizendo que não sustentava, que não era possível. Gente, deu tudo certo. Deu tudo certo. E isso já deu certo há 20 e poucos anos atrás. E quanta coisa evoluiu. E o Mazzoni já foi muito feliz na parte da espiral. E aí eu vou usar a segunda parte, que é de como do técnico eu consegui me envolver com discussões que foram muito interessantes. E eu até fiquei muito contente com essa oportunidade que a vida nos brindou, né? O Mazzoni acompanhou isso, o professor Sérgio falou um pouco sobre isso.
que assim, e de quando essa questão técnica ela é muito maior do que a gente imagina. Gente, ela é muito maior. Eu vou falar para vocês o seguinte, essa palavra do Mazzoni, eu tive uma oportunidade no primeiro FISG, sendo convidado pelo Mazzoni, pelo Mário Tesa, e tantos outros colegas, que é o Ricardo Fritz, que está aqui, o Sadi, que me ligaram. Eu trabalhava na Dataprev, era um governo do Fernando Henrique, gente. A gente já usava software livre. Tem que parar com essa bobeira. O software livre é de A, B ou C. Não, em alguns momentos ele teve mais força, sim. A gente também tem que saber reconhecer isso. Mas a tecnologia ela foi perene. Então eu trabalhei naquela empresa federal, na empresa federal onde eu estou até hoje, um governo que era do PSDB, e deram apoio para que a gente avançasse. E o Mazzoni, naquela época, convidou a Dataprev a participar do evento com uma maior experiência federal. Isso em 2000. Era a maior experiência junto com o Exército, com a Marinha, e que seria um momento, já que a Força Armada tem tanto apoio hoje em dia, deles entrarem de cabeça no software livre, porque isso tem a ver com soberania, desenvolvimento tecnológico. Eu lembro muito bem daquela época, né, e até com uma certa paixão. Mas naquele momento a gente começou a ver que essa transição da tecnologia era muito maior. E essa palavra que o Mazzoni comentou, vou fazer um parênteses aqui, do diálogo. Vocês sabem por que pendurar a disputa entre A e B, ela é ruim para o diálogo e a quem ela serve? Entendam o seguinte, gente, está lá na filosofia. A ausência do diálogo dificulta a permeação daquele que tem o melhor argumento. Então, uma palavra-chave do ponto de vista da lógica, do ponto de vista do desenvolvimento do raciocínio, da criação de hipóteses, é quando você não tem o diálogo e você pode trabalhar com uma infinidade de possibilidades, o argumento, pela própria lógica da evolução da inteligência, pela própria lógica de evolução da humanidade, pela própria lógica de evolução do conhecimento que o Mazzoni ele fica em segundo plano. Então, o embate entre A e B só interessa a quem tem medo do diálogo. Guardem sempre isso. O embate entre A e B interessa a quem tem medo do diálogo. Porque no diálogo, no momento em que você começa a colocar proposituras, você levantar teses que estejam abertas a inúmeras antíteses, que possam criar um debate dialético, que é o que interessa para evolução, que vem lá também de Aristóteles até Marx. Então a gente também pode pegar aqui uma evolução desse conhecimento ao longo do tempo. Então essa ausência dificulta justamente que a melhor argumentação seja apresentada para a sociedade. Então isso não nos interessa. O software livre, ele ao perder o espaço, como a gente acompanha, ao poder trazer esses debates do ponto de vista econômico, que são os que nos interessam, eles nos colocam numa lacuna, que é ou você é a favor ou contra. Não. Entre o a favor e o contra existem inúmeras possibilidades. Existem inúmeras vertentes. E a gente precisa voltar a essa essência, gente. Porque conforme eu fui evoluindo e fazendo essa transição para poder finalizar respondendo ao Tony, o que eu percebi, Tony? Do ponto de vista econômico, o software livre e experiências que eu me envolvi como dados abertos, o modelo do software público, eu posso dizer para vocês, assegurar com a maior tranquilidade. O Mazzoni falou uma palavra ali, a economia do comum. Você sabe o que acontece? Você tem uma possibilidade de trazer uma discussão para a sociedade, que é uma economia não mais pautada pelo dualismo, se é capitalista ou é comunista, se é socialista ou se é comunista, se é capitalista. Não! A forma como o conhecimento passou a ser compartilhado, produzido com o advento da internet, que é de muitos para muitos, que é de você usar essa lógica que o Mazzoni trouxe, de eu não precisar saber quem é que está do outro lado. A gente fica usando a lógica hoje de não saber de quem está do outro lado para usar uma pseudo-coragem de sair atacando as pessoas de uma forma indevida, irresponsável. Agora, por que não usar esse não saber quem é a pessoa para a gente produzir junto? Para a gente criar uma lógica de círculo virtuoso junto. Então, o que eu percebi nessa transição é que a produção colaborativa, ela pode trabalhar com uma outra lógica, gente, que é uma economia pautada pelo comum. É uma economia trabalhada pela distribuição do conhecimento. É pela economia onde todos podem participar do processo inicial da produção, do acúmulo da produção e da distribuição da produção.
inclusive, da riqueza. E é justamente por essa possibilidade. Eu não sou um ativista da teoria da conspiração, mas eu quero dizer uma coisa com muita clareza para vocês, gente, ainda mais olhando como essa dicotomia interessa aos grupos mais mesquinhos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, com muita tranquilidade. A produção colaborativa, a produção em modelos livres e abertos, a produção do que a gente defende, iria mudar essa pauta dualista do mundo. E, perversamente, existem grupos que sabem disso. Então, eles preferem que a gente esteja no canto do round, que a gente esteja com alguns receios, com alguns medos, do que a gente esteja trazendo essas possibilidades econômicas, Tony. Essas possibilidades de um outro mundo de construção econômica. Essa possibilidade que todo mundo exerça múltiplos perfis. Sabe, olha, a gente voltou a dizer quem é homem e quem é mulher, quem é hétero e quem não é, quem é preto e quem é branco. Não é preto e branco aqui de raça, não é de cor, tá? Gente, isso é uma perda de tempo. A internet, que é essa transição, essa ruptura do ponto de vista tecnológico, produtivo, em cadeia, unidimensional, ela poderia nos empurrar para o mundo onde um outro capitalismo seria pensado, um outro socialismo seria pensado, um outro comunismo seria pensado. Só que, em vez da gente abrir essa possibilidade, a gente voltou vários passos para trás. Então, eu fecharia, Tony, dizendo que a tua pergunta, do ponto de vista econômico, é da multiplicidade de modelos econômicos, que a gente ainda nem sabe quais são, mas eles são extremamente possíveis a partir da experiência do modelo de produção do software livre. Tony. Sérgio Acioli, Tony, você está de cabelo em pé. Tony, olha só que... Ele está de cabelo em pé, eu percebi agora, quando ele começou a falar. Percebeu, né? Só tem amigo assim quem merece, viu, Corinto? Só tem amigo assim, Mazone, quem merece. Mas, gente, olha que maravilha, que aula, que ensinamento a gente está trazendo. A gente está trazendo filosofia para o universo de software livre. E aí, eu escutando vocês dois, tá? Me veio aqui várias tempestades, toró mesmo, como a gente diz aqui em Maceió, né? Toró de ideias, tá? E uma das coisas que eu estava pensando aqui, que o ecossistema tecnológico, olha só, que o ecossistema que trabalha tanto para a disseminação da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, ele é míope. Ele é míope. Porque ele só faz com que o outro enxergue a possibilidade lucrativa de ter algo, sem começar a perceber que aquilo que ele deseja simplesmente vai ser uma consequência de um trabalho e que pode não ser tão árduo quando tem pessoas que valorizam e que agregam dos mesmos valores que o seu. É como se a gente parasse para pensar que assim, o software ele é livre, mas o ser humano ainda está preso em gaiolas mercadológicas. O que ainda não estamos fazendo, eu enquanto professor, academia, o que a gente ainda não está promovendo para aguçar a liberdade, a criatividade de seres humanos ávidos para promover saúde, moradia, bem-estar, através de um ecossistema compartilhado, co-criado entre pessoas que estão ali, focadas na felicidade do outro. Eu não consigo perceber o caminho de uma educação que seja de início de educação infantil, básica, universitária. Eu não quero falar, sabe, nem chegar à pesquisa, porque é um caos. Se a gente pegar o número de pesquisas que nós fazemos aqui no Brasil e o que essa pesquisa volta para o Brasil em comparação aos outros países, é absurdo. Enquanto dentro das academias as pesquisas chegam dentro das empresas, aqui no Brasil parece que é muito minimista isso. Mas eu começo a perceber, sabe, Corinto, Marcos, Tony, que eu sou culpado por isso também. Porque eu não me permito, tá? E nem permito que o outro comece a perceber a grandeza que tem de fazer de forma participativa, colaborativa, a liberdade do criar. A partir do momento que a gente fica preso nas nossas gaiolas,
Por exemplo, Corinto, Tony, Mazzoni, se eu começasse a falar aqui em Libras, se não tivesse um intérprete, possivelmente ninguém estaria entendendo aqui o que eu estivesse falando. Por mais que eu ainda estou sendo alfabetizado em Libras. Mas são 13% da população brasileira que está fora de todo esse contexto que a gente está traçando, que a gente está conversando. E aí eu pergunto para todos que estão nos assistindo, e o que é que a gente ainda não está fazendo? Existe sim a liberdade criativa de promover tecnologia. Existe sim a liberdade criativa de promover, de criar softwares. Mas, infelizmente, nós às vezes sabotamos a nossa capacidade criativa de acolher a dor do outro. Porque a gente não consegue, por incompetência nossa, limpar o nosso umbigo, ou até medo, porque a gente não vai estar ganhando aquilo que a gente desejaria ganhar do mesmo que o nosso vizinho está ganhando. A gente fica preso, inerte, num balaio cheio de caranguejo, porque um ou outro vai estar querendo puxar a corda. Você já ouviu isso, Mazzoni, Carlos? O balaio, a corda do caranguejo. Coloca dentro de um balaio vários caranguejos e uma corda. Vai ter aquele que vai querer sair. Mas sempre vai ter aquela alma cebosa que vai puxar a corda e não vai deixar ele sair. E aí ele vai olhar para todos aqueles outros e vai pensar, então, não importa sair, vou ficar aqui dentro mesmo. Não! Basta! O que é que ainda a gente não está fazendo para mudar conceitos que não são novos? O que é que a gente ainda não está fazendo para promover uma educação livre, consistente na cocriação de pessoas colaborativas para o bem? Vamos ampliar, vamos limpar a nossa lente, para começar a enxergar o mundo de uma forma mais compartilhada, colaborativa e livre. E se quiser ganhar dinheiro, não tem problema, não é feio ganhar dinheiro. As pessoas ficam com medo, ficam com receio de dizer, né, Mazzoni? Software livre tem que ser... Gente, alguém tem que pagar a conta. A gente sabe quanto custa os nossos estudos, os nossos livros, a gente sabe. Mas tudo isso é consequência quando a gente começa a ter agregado a tudo aquilo que a gente deseja a nossa liberdade de criar. Então, falta muito, muito ainda para que as nossas academias, para que a nossa gestão, para que o nosso modelo mercantil comece a perceber que a liberdade de colaborar para um mundo melhor. E aqui eu estou tirando o romantismo completamente da jogada, que aqui não faz sentido falar dessa parte romântica. Não. É a gente arregaçar as mangas e simplesmente fazer. Fazer como Carlos, como Mazzoni, como Tony, como Roberta, que está agora interpretando em Sinal. Fazer como Carlos Jorge, aqui do Vegel, que é um bairro vulnerável e que ele arregaçou as mangas e está promovendo educação e empreendedorismo aqui no bairro do Vegel. Fazer como Carlos Vanderlan e a sua equipe, que está promovendo, não é, a comunicação entre ouvintes e surdos através de uma plataforma do Hand Talk. Quantos exemplos a gente tem? A gente não precisa ir para Harvard para aprender. A gente não precisa. A gente não precisa comprar livros de americanos, de asiáticos para aprender. A gente tem um Carlos Jorge aqui em Maceió, que a gente pode aprender muito bem o que é empreendedorismo. A gente tem Marco Ciríaco, que a gente sabe muito bem como aprender o que é juntar gente e promover uma educação, um empreendedorismo e tanta coisa massa que acontece aqui. A gente não precisa. A gente precisa ter ousadia e coragem e deixar de ser frouxo para, no momento certo, a gente estender a mão e pedir ajuda. Vamos deixar de ser míope. O ecossistema precisa de pessoas engajadas que queiram promover o bem. Bom,
Deixa eu ver aqui, falta 1 minuto, o Bruno já tá cutucando aqui, mas, Bruno, você vai ter que dar desconto, velho. Bruno, segura aí, Bruno. Segura aí, porque aqui eu tô cheio de post-it e não vai não cortar agora não. Pode cancelar a gente se quiser. 3 minutos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu amigo, que porra é essa? Cadê a cerveja? Cadê o rock and roll? O rock and roll? Inclusive, o Paulo diz aqui que já tomou cerveja, iogurte e suco com esse pessoal todo que está na tela. Cerveja, iogurte e suco não foi comigo, né, Paulo? Pessoal, o que foi que eu consegui escrever aqui nessa... Paulo é um querido. Futuro. Amazônia. Paulo é um querido. Esse futuro que foi sugerido para a gente falar, ele já está posto, né? A gente começou a buscar esses fragmentos de futuro para agora, com a experiência do passado, como o Corinto colocou, na busca do argumento, e o Mazzoni fez uma fala de um rapaz chamado Jesus Cristo, né? Que tem uma passagem lá num livro que alguém escreveu e que muito serve para a gente hoje, talvez tenha sido a maior passagem voltada para o software livre, que diz assim: onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Ponto. Sem querer polemizar, mas está lá posto. A outra coisa é Corinto e Mazzoni, que são, assim... Cara, o Ciríaco é um grande gênio, para não chamar um palavrão, mas, cara, ecossistema tem uma só barreira, é o EGO, né? É o ecossistema que impede muito que isso aconteça, que impede que a palavra limite, né, o que a gente faz, o que vocês fazem, o que essa comunidade faz. E veja como a cultura, né, a filosofia, o pensamento e o trabalho de software livre, ele é transversal à educação, à economia, ao governo, à tríplice hélice, né, governo, Estado e mercado. Né, eles se juntam nesse ciclo, não é de agora, né, da criatividade de tantos educadores, cientistas, né? E aí vai buscar Einstein, se for o caso. Mas o que é mais importante que vocês falaram, para eu gastar os meus 1 minuto que o Bruno está colocando ali, é que o ser humano sempre será a base, né? Essa parte transversal a esse processo. A educação, ela é o cimento que vai dar a liga. O software livre é um instrumento de transformação e aglomeração de pessoas de forma colaborativa. Então, assim, como o Corinto colocou dessa pluralidade, né, dos modelos econômicos que a gente está aprendendo, eu sou de 71, né? Então eu sou muito novo nesse modelo de vida que a gente está aí, né? E a gente está nesse processo de transição do tecnológico, do aprender, e o mundo está posto, um mundo diferente, um mundo conectado. Veja, eu não teria, talvez no Latinoé físico, mas virtualmente está com o Corinto, como eu já tive lá no Latinoé. Mazzoni, com certeza já tive, mas não lembro, porque, assim, é um turbilhão de gente ao mesmo tempo, de um café, de uma água, de um lanche. E, gente, quem estiver assistindo, aproveite, sigam esses caras, estudem mais. Porque a gente foi da filosofia, foi da história moderna, só não foi pedaço da pedra, eu acho. Mas esse futuro é nosso e não dá para terceirizar esse valor. Então, muito obrigado, Ciríaco, obrigado mais uma vez, Latinoé, por cada aprendizado. Sérgio, hoje você estava o Sérgio, que eu conheço. Né? Mazzoni, e Corinto, gratidão por esse momento e estou à disposição de vocês. Até a próxima e fiquem com Deus e um grande abraço. Gente, muito massa. Gratidão ao Latinoé, Corinto, Mazzoni, Tony. Gente, gratidão. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Valeu, meu gente. Valeu. Muito obrigado. Um prazerão estar com todos vocês aqui. A gente sempre aprende. Muito bom. Obrigado. Show. É verdade, olha, gratidão não só por vocês, o pessoal que acompanhou a gente no chat aqui do lado, foi sensacional, com altas lembranças, até do Rubens Queiroz, que faltou o nome, e dizer uma coisa para vocês, quando a gente escreveu o Guia Livre, uma tradução do documento da Comunidade Europeia, a gente usou uma frasezinha chamada Sim, é possível. E foi algo até que Barack Obama utilizou muito na campanha dele, e eu queria fechar com essa reflexão. Se impuseram para a gente a dualidade, a gente vai demonstrar que a pluralidade é mais rica e que a gente vai sair do outro lado. Sim, é possível. Obrigado demais por estar com vocês, estou muito feliz. Reconhecer o outro, né? Show. Olha, eu pedi aqui para a organização, eu falei, finge que é final de campeonato e dá uma prorrogação.
Agora a gente só sai se derrubar. Um abraço, gente.